As câmeras das prisões têm o objetivo de ajudar os guardas a vigiar os criminosos. Por serem infratores da lei, eles têm pouca ou nenhuma privacidade. Bem, os olhos atentos das câmeras CCTV captam coisas malucas nas prisões de vez em quando, dando-nos um vislumbre da vida louca atrás das grades. Estas são as coisas mais malucas capturadas pelas câmeras das prisões. Prisão da África do Sul. No vídeo que se tornou viral na África do Sul, os dois podem ser vistos se certificando de que a porta da sala em que estão está trancada antes de se sujarem. Como a sala parece ser um escritório dentro da prisão, a suposição óbvia é que a guarda estava abusando de sua autoridade. O vídeo gráfico que se tornou viral nas mídias sociais mostra a mulher beijando apaixonadamente o detento antes de ficarem seminus e entrarem em ação. A história surgiu no Centro Correcional, na África do Sul. Acontece que a guarda era, na verdade, uma mulher casada, enquanto o prisioneiro estava cumprindo pena de prisão perpétua. O porta-voz dos Serviços Penitenciários Nacionais disse à imprensa que o vídeo com cenas chocantes de suposta atividade sexual entre um funcionário e um detento deixou o departamento chocado, envergonhado e desolado. Atividades sexuais entre detentos e agentes penitenciários são incidentes vergonhosos que nunca podem ser atribuídos ao que se espera de nossos agentes, disse o funcionário do governo à imprensa. Ele também acrescentou que a funcionária envolvida havia sido identificada e que ela seria submetida a um processo disciplinar. Também foram instituídas medidas disciplinares contra a detenta. Espera-se que os agentes penitenciários obedeçam a um código de conduta e atos desprezíveis de atividades sexuais com detentos nunca serão tolerados. A investigação não se limitou à guarda feminina, pois foram levantadas questões sobre como o celular que o prisioneiro usou para se filmar entrou na prisão. A investigação também analisou como a dupla conseguiu caminhar até o escritório e obter acesso a ele. Uma segunda funcionária, uma oficial feminina que permitiu que os dois usassem seu escritório para suas desventuras, também foi demitida. O detento não foi poupado, pois também enfrentou uma punição severa. O preso envolvido também não foi poupado de nenhuma misericórdia, pois foi reclassificado na categoria máxima, perdeu privilégios e foi transferido para outra instalação, disse à imprensa o porta-voz dos Serviços Correcionais Nacionais. O mais interessante de todo o incidente foi que uma das duas pessoas no vídeo achou que era uma boa ideia gravar a si mesma e compartilhá-la na internet. Bem, os dois não se envolverão em nenhuma cena tão cedo. Denise Prell, uma funcionária civil de 39 anos, trabalhava como supervisora de alfaiataria na correção. Ela parecia ser uma funcionária comum, mas a portas fechadas, estava envolvida em uma rede de atividades ilícitas. Uma mulher casada, se viu envolvida em um romance proibido com um detento. Esse caso escandaloso não apenas custaria seu emprego, mas também mancharia sua reputação para sempre. Era um dia normal na prisão quando um guarda se deparou com ele, envolvido em um comportamento inadequado com o preso. O guarda não perdeu tempo e relatou o incidente, dando início a uma investigação de várias agências sobre as ações dele. O Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do Estado de Nova York, juntamente com o Escritório de Investigações Especiais, o Gabinete do Inspetor-Geral e o Gabinete do Promotor Público do Condado de Clinton, uniram forças para descobrir a verdade por trás da má conduta dele. A investigação revelou que ele havia se envolvido em um relacionamento com um detento condenado por homicídio culposo. À medida que a investigação se desenrolava, o público ficou sabendo que ele residia em uma pequena cidade no condado em Nova York, com seu marido, uma revelação que só aumentou o constrangimento da situação. Ela foi presa em outubro sob a acusação de promover contrabando na prisão em 1º grau, abuso sexual em 3º grau e 23 acusações de má conduta oficial. O caso dela atraiu uma atenção significativa da mídia, com repórteres se aglomerando no tribunal para capturar cada detalhe do escândalo. A nação foi cativada pela história de uma mulher que aparentemente havia jogado sua vida fora por um amor proibido. Era um relacionamento que desafiava toda a lógica e razão, um jogo perigoso de amor e engano jogado dentro das paredes da prisão. De acordo com os investigadores, ela enviava cartões, cartas e cerca de $50 ao preso a cada 2 semanas. Um total de $350 foi detalhado na documentação do tribunal. Ela também admitiu tê-lo visitado 2 vezes e se beijado depois que ele foi transferido para uma prisão em Elmira. Ela disse aos investigadores que os dois se tocaram por cima de suas roupas durante as visitas. Ela disse que, à medida que o relacionamento deles crescia, eles sempre conversavam sobre como seria o relacionamento sexual. Eles planejavam ficar juntos depois que ele cumprisse sua sentença. O preso, cuja identidade não foi revelada por motivos legais, usou seu charme e carisma para atrair ela para sua teia. Ele se aproveitou das vulnerabilidades dela, explorando o vazio emocional em sua vida. À medida que o relacionamento deles se aprofundava, ela ficava cada vez mais envolvida em uma teia de enganos. Ela arriscou tudo por momentos roubados de paixão, sem se dar conta das consequências que a aguardavam.
As ações dela não apenas comprometeram sua integridade profissional, mas também colocaram em risco a segurança de toda a prisão. Como resultado, ela enfrentou uma sentença máxima de até 2 anos de prisão e uma multa. Com remorso, ela se declarou culpado, dizendo: "Só sei que fui tolo. Aprendi minha lição." Ela foi então condenada a 1 ano de prisão no condado e também foi condenada a pagar 13 mil em multas e taxas. Melissa Goodwin, conhecida por seu estilo ousado e tatuagens no pescoço, se viu no meio de um triângulo amoroso que abalou as paredes da prisão. Ao se envolver em relacionamentos pessoais não apenas com uma, mas com 2 detentas, a natureza paqueradora dela provou ser sua ruína. Vestida com seu uniforme de guarda prisional, ela patrulhava os corredores com confiança, com suas tatuagens no pescoço servindo como prova de seu espírito rebelde. Mas mal sabia ela que sua natureza paqueradora logo se tornaria tanto uma força quanto uma fraqueza. O charme e o carisma naturais dela a tornaram popular entre as detentas. Ela tinha uma maneira de se conectar com elas, de fazê-las se sentirem vistas e ouvidas. Mas ao percorrer a linha tênue entre autoridade e amizade, ela abriu sem saber a porta para um caminho perigoso. Tudo começou com um ladrão armado condenado, que chamou sua atenção. Enquanto trabalhava no complexo correcional, ela aceitou um bilhete que London lhe entregou com um número de celular. A curiosidade levou a melhor e ela enviou uma mensagem de texto para o número após o turno, descobrindo que se tratava da mãe de London. De acordo com ela, foi assim que London conseguiu obter seu número de celular e ligar para ela fora do trabalho. Ela afirmou que nunca houve nada explícito entre eles. "Eu lhe dei conselhos para a vida. Eu estava tentando ajudar e minha personalidade pode ser vista como um flerte. Posso ser excessivamente simpática, mas isso sou eu. Não sou assim apenas com os presidiários. Sou assim com todo mundo", disse ela. Logo depois, ela se envolveu com o ex-presidiário, um associado da gangue de motociclistas fora da lei Rebels. De acordo com Melissa, seu relacionamento só começou quando ele entrou em contato com ela pelo Instagram, após ser libertado da prisão. Ela ainda não havia declarado à AOS Serviços Correcionais que eles estavam namorando, pois queria ter certeza de que eles eram verdadeiros primeiro. No entanto, durante esse período, teria compartilhado fotos explícitas dela em suas páginas de mídia social, algumas das quais enquanto ela estava de uniforme. Algumas das legendas eram coisas como "estou literalmente fodendo o sistema", que se referia a ela. Ela admitiu que cometeu um erro ao não alertar os serviços correcionais sobre seu relacionamento, mas foi categórica ao afirmar que tudo foi honesto. "Não fiz nada com ele até que ele saísse da prisão porque eu adorava meu trabalho e seguia as regras. Até certo ponto, não é ilegal ter um relacionamento com um ex-detento", disse ela. Ela estava na cama na casa de seus pais quando a polícia invadiu a casa para prendê-la. Inicialmente, ela presumiu que a prisão. Foi só quando estava a caminho da delegacia que ela soube que London havia alegado que eles haviam se envolvido em atividades sexuais dentro da prisão. Ela se declarou culpada de ter um relacionamento pessoal com London, mas insistiu que era uma dinâmica de amigo por correspondência e que elas nunca tiveram intimidade física. É interessante notar que London se recusou a testemunhar sobre a dinâmica do relacionamento deles no tribunal, o que fez com que ele fosse acusado de desacato ao tribunal. Por outro lado, Melissa foi condenada a uma ordem de correção comunitária de 12 meses e 100 horas de serviço comunitário. E Marie Waller. Tudo começou em Phoenix, onde jovens problemáticos eram enviados para reabilitação. Uma agente penitenciária de 25 anos estava trabalhando na instituição desde janeiro. Ninguém suspeitava que um escândalo estava prestes a acontecer. Em um dia fatídico no início de janeiro, um agente penitenciário juvenil se deparou com uma série de fotografias chocantes. Essas imagens eram nada menos que mensagens trocadas entre ele e um ex-presidiário de 18 anos. O conteúdo dessas mensagens foi descrito como sexualmente inadequado, sugerindo um relacionamento mais profundo entre os dois. Horrorizada com o que havia descoberto, a agente penitenciária juvenil não perdeu tempo em relatar suas descobertas. Ela alertou imediatamente as autoridades, fornecendo-lhes as provas contundentes que exporiam as atividades ilícitas de Waller. A investigação rapidamente ganhou impulso quando um investigador especial foi designado para o caso. O investigador encontrou o ex-detento do lado de fora de sua casa de grupo em Phoenix. O que ele revelou durante a entrevista foi nada menos que chocante. A confissão do ex-presidiário confirmou as suspeitas sobre o comportamento inadequado dele. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas ainda havia mais a ser descoberto. Em uma tentativa de reunir mais provas, os investigadores realizaram uma busca no quarto do ex-detento. O que descobriram em seu celular foi realmente perturbador. Fotos e vídeos dela nua. A natureza explícita desses materiais não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento entre eles. Com o aumento das evidências contra ela, era apenas uma questão de tempo até que o telefone dele fosse apreendido. O investigador não perdeu tempo e examinou seu conteúdo. O que ele encontrou foi muito chocante. Várias fotos e vídeos sexualmente explícitos com Waller e o ex-detento.
Confrontada com as provas inegáveis, ela não teve escolha a não ser admitir seu envolvimento. Durante a investigação, ela confessou ter tido relações sexuais com o ex-detento, solidificando ainda mais o caso contra ela. Mas as revelações chocantes não terminaram aí. À medida que a investigação avançava, descobriu-se que ela havia levado contrabando para a entrevista. Em uma tentativa desesperada de encobrir suas ações, ela usou um Apple Watch para entrar em contato com sua colega de quarto. Ela aproveitou uma pausa para ir ao banheiro durante a entrevista e usou o relógio para fazer uma ligação. Ela instruiu seu colega de quarto a entrar em contato com o ex-detento e pediu que ele negasse e excluísse qualquer evidência que pudesse incriminá-la. Em sua defesa, Waller alegou que todos os incidentes entre ela e o ex-detento ocorreram na comunidade, e não enquanto ambos estavam em escola. No entanto, as evidências acumuladas contra ela mostravam um quadro diferente. O dia da investigação, o mundo dela desmoronou. Ela foi presa por suspeita de conduta sexual ilícita, transporte de contrabando em uma instituição juvenil e adulteração de provas físicas. As consequências de suas ações finalmente a atingiram, pois o Departamento de Correções Juvenis do Arizona, onde ela trabalhava, não perdeu tempo em rescindir seu contrato de trabalho após sua prisão. Charlene Diane O'Banion. Era um dia aparentemente comum dentro dos muros da penitenciária do condado, até que surgiram alegações chocantes contra uma de suas funcionárias. Uma respeitada agente penitenciária viu-se no centro de um escândalo que abalaria a instituição em seu âmago. Ela foi acusada de se envolver em um relacionamento proibido com um detento. A notícia se espalhou como um incêndio, deixando tanto a equipe quanto as detentas em descrença. Durante o interrogatório, ela negou ter qualquer tipo de relacionamento com o detento. Ela manteve sua inocência e negou qualquer delito. No entanto, os detetives tinham uma montanha de provas contra ela. Entre as provas mais contundentes contra ela estavam as ligações telefônicas entre os dois, discutindo encontros íntimos. É interessante notar que ela até mesmo negou ter tido qualquer ligação telefônica com Jason. Uma vez que ela negou firmemente as alegações, a pergunta que ficou na mente dos detetives foi: por que alguém levantaria tal acusação se não era nada demais? Não era comum que guardas do sexo feminino fossem interrogadas sobre tais incidentes. Portanto, ela devia saber que seu ganso estava cozido, mas achava que os policiais não tinham nada contra ela. De acordo com ela, ela teve contato com ele apenas uma vez fora do banheiro da cadeia, e que foi um preso ciumento que começou o boato. Charlene alegou que ele pode ter tido uma queda por ela e ficou com ciúmes quando ela conversou com ele uma vez no banheiro da cadeia. No entanto, apesar de sua boa capacidade de contar histórias, o detetive estava prestes a lançar sua evidência bombástica, que provaria que a agente penitenciária estava mentindo com todos os dentes. De acordo com o detetive, depois que ela foi denunciada, as autoridades começaram a ouvir as ligações da prisão. Não é preciso dizer que as ligações da prisão revelaram que ele e o guarda prisional fizeram mais do que apenas conversar no banheiro da prisão. Ele se declarou culpada de atividade sexual imprópria com uma pessoa sob custódia e foi condenada a 100 dias de prisão. Cindy Bartoshevich. Tudo começou dentro das paredes da cadeia do condado, um lugar onde a lei e a ordem deveriam prevalecer. Mas, às vezes, até mesmo aqueles encarregados de defender a lei podem se ver envolvidos em uma teia de desejos proibidos. Uma mulher de 31 anos viu-se presa em um casamento que estava desmoronando. Anos de turbulência haviam cobrado seu preço, e ela estava desesperada para escapar de sua vida conturbada. Mal sabia ela que seu caminho se cruzaria com um perigoso membro da gangue que estava preso na cadeia. O casamento dela estava em ruínas há anos, e ela estava sem saber o que fazer. As discussões constantes, a sensação de estar presa em uma armadilha, tudo isso se tornou insuportável. Ela ansiava por emoção, por alguém que a fizesse se sentir viva novamente. Quando ele me procurou pela primeira vez, eu estava em uma situação ruim. Eu estava em um casamento que estava se desintegrando há anos, e finalmente estava no meu limite, disse ela. E então, em um dia fatídico, se aproximou dela. Ele viu a vulnerabilidade em seus olhos, o desejo por algo mais. Naquele momento, uma faísca se acendeu entre eles, uma conexão que desafiaria toda a lógica e razão. Foi atraída pela aura perigosa, seu espírito rebelde. Ele lhe ofereceu uma fuga de sua existência mundana, um gostinho do fruto proibido. E ela não conseguiu resistir. Seus encontros secretos se tornaram uma ocorrência regular, escondidos dos olhares curiosos dentro dos limites da prisão. Ela se via esperando ansiosamente por seus momentos roubados, a emoção de quebrar as regras sobrepujando qualquer senso de moralidade. Em um determinado momento, ela usou seu nome de solteira para pagar a fiança dele, garantindo sua liberdade temporária. E quando não podia estar fisicamente presente, ela usava o pseudônimo para enviar dinheiro a ele, um gesto de sua inabalável devoção.
Mas o amor proibido deles tinha um preço. Ela se esforçou muito para manter a conexão, chegando a comprar $1.000 em minutos telefônicos para ele. O esforço financeiro não era nada comparado ao risco que estavam correndo, mas o desejo que sentiam um pelo outro superava qualquer consequência. No entanto, suas ações não passaram despercebidas. O xerife tomou conhecimento da má conduta e agiu rapidamente para pôr fim ao caso ilícito. As consequências de suas ações estavam prestes a alcançá-los e o mundo deles estava prestes a desmoronar. Ela tomou a difícil decisão de pedir demissão de seu cargo de guarda na cadeia do condado. Mas mal sabia ela que as repercussões de suas escolhas estavam longe de terminar. Durante a sentença, ela revelou que havia sido diagnosticada recentemente com câncer. Quando o médico me disse que o caroço na minha cabeça era câncer, chorei por 2 dias e pensei, minha vida não pode piorar. Felizmente, ela não teve de cumprir pena de prisão. Em vez disso, ela foi libertada com uma fiança de $10.000 e recebeu a ordem de não ter nenhum contato com ele. Charlotte Ferro. As alegações contra Ferro causaram um choque em todo o sistema correcional e fora dele. Sua demissão do Departamento de Correção marcou o início de uma batalha legal que poderia resultar em uma sentença de prisão e uma multa pesada. Ele dedicou vários anos de sua vida ao trabalho no Departamento de Correção. Como membro respeitado do sistema correcional, a ela foi confiada a responsabilidade de manter a ordem e garantir a segurança dos funcionários e dos detentos. Entretanto, por trás da fachada de profissionalismo, ele guardava um segredo obscuro. Foi durante sua permanência em Shirley que seu caminho se cruzou com um prisioneiro com um passado conturbado. Ele sofreu graves abusos sexuais, mentais e físicos em um lar adotivo licenciado pelo Estado anos atrás, o que o deixou com cicatrizes emocionais e psicológicas. Como resultado, ele se viu cumprindo pena por um crime hediondo abuso sexual. Mal sabia ele que Ferro tinha se interessado muito por seu histórico. Ela teria pesquisado seu passado e descoberto que ele fazia parte de uma ação judicial movida contra o Departamento de Crianças e Famílias que poderia levar Williams a receber parte de um acordo histórico de $7 milhões. Munida desse conhecimento, Ferro viu uma oportunidade de explorar para seu próprio benefício. Com o passar do tempo, disse que Ferro preparou, manipulando-o emocional e financeiramente. Atrás dos muros da prisão, floresceu um relacionamento proibido, que acabaria por levar à queda de Ferro. Corajosamente, deu um passo à frente e revelou a verdade perturbadora sobre seu relacionamento com Ferro. Ele afirmou que foi alvo e manipulado pelo ex-agente penitenciário, que se aproveitou de seu estado de vulnerabilidade. Ela pesquisou minha vida, pesquisou todos os meus traumas para criar um crime com motivação financeira. Ela agiu como se quisesse ter um relacionamento romântico e sexual comigo. Ficou sabendo do meu processo. Eu estava preso em uma cela com graves problemas de saúde mental e tive que lidar com alguém em uma posição de poder que só se preocupava consigo mesma e dizia e fazia qualquer coisa para que ela confiasse em mim, disse à imprensa. À medida que as notícias sobre essas alegações se espalharam, a carreira de Ferro, antes respeitada, desmoronou. Diante das evidências crescentes, ela tomou a difícil decisão de pedir demissão do Departamento de Correção, deixando para trás um rastro de escândalo e descrença. Mas a história não terminou aí. Ferro teve a oportunidade de se declarar culpado em uma audiência de confissão, na qual um juiz do Tribunal Distrital recomendou 1 ano de liberdade condicional e aconselhamento de saúde mental. No entanto, Ferro recusou essa oferta, optando por um julgamento. Agora, a ex-agente penitenciária se encontra à beira de uma batalha legal que pode determinar seu destino. Se for condenada, ela poderá enfrentar uma sentença de até 5 anos de prisão e uma pesada multa de $10.000. Durante todo o processo judicial, o advogado de Ferro afirmou que ela está se submetendo a aconselhamento de saúde mental e expressa remorso por suas ações. Entretanto, a gravidade das alegações e as possíveis consequências não podem ser ignoradas. À medida que o julgamento se aproxima, o mundo assiste com a respiração suspensa, ansioso para ver a justiça ser feita e a verdade revelada. O drama do tribunal promete ser sensacional, à medida que os detalhes chocantes da suposta má conduta de Ferro vêm à tona. Tina Gonzalez. Uma funcionária de confiança da cadeia estava se envolvendo em um relacionamento proibido com um prisioneiro. Os detalhes de seu caso ilícito eram tão chocantes quanto perturbadores. Movida por seus desejos, fazia de tudo para facilitar seus encontros. Ela abriu um buraco em seu uniforme, um ato descarado que permitiu que ela se envolvesse em atividades sexuais com o preso. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. As ações de Tina foram muito além de um mero relacionamento físico. O preso passou a receber privilégios e favores especiais de Tina. Ela lhe forneceu lâminas de barbear, um contrabando perigoso dentro dos limites da cadeia, e até mesmo o avisou sobre as inspeções futuras nas celas. A extensão da comunicação entre eles foi revelada por meio de registros telefônicos, que mostraram que Tina continuou a ter contato com o preso, mesmo depois que as suspeitas foram levantadas.
Ela fez um juramento que traiu e, ao fazê-lo, colocou em risco a vida de seus colegas de trabalho. Mas ela não demonstrou nenhum remorso. Ela liga continuamente e tem conversas sexualmente explícitas com o preso em questão e se gaba dos crimes que cometeu. Foi somente quando uma denúncia chegou ao escritório do xerife que foi iniciada uma investigação sobre as atividades ilícitas de Tina. As evidências eram esmagadoras e ela não teve escolha a não ser se declarar inocente das acusações de atividade sexual por um funcionário de um centro de detenção, posse de drogas ou álcool em uma prisão e posse de um aparelho celular com a intenção de entregá-lo a um detento, à medida que o escândalo envolvendo ela se desenrolava. As consequências de suas ações repercutiam em sua vida e na vida das pessoas ligadas a ela. A carreira promissora de Tina como agente penitenciária desmoronou. Seu nome apareceu nas manchetes, manchando sua reputação para sempre. A revelação de seu caso ilícito e a extensão de sua má conduta causaram um choque no sistema penitenciário, expondo vulnerabilidades que exigiam atenção imediata. O juiz, chocado com a depravação de suas ações, descreveu-as como algo que somente uma mente depravada poderia inventar. "O que você fez foi terrível, estúpido e arruinou sua carreira", disse o juiz no Tribunal do Condado de Fresno. "Mas eu também acredito que as pessoas podem se redimir, e você tem o resto de sua vida para fazer isso. Boa sorte." O juiz então condenou a 2 anos de liberdade condicional e 7 meses de prisão. Nancy Gonzalez. Nas paredes escuras e confinadas do Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn, estava se formando um escândalo que chocaria a nação. Tudo começou com uma agente penitenciária, encarregada de manter a ordem e defender a lei. Ninguém sabia que ela logo se veria enredada em uma teia de desejo proibido. Ela era uma mulher comum, dedicada ao seu trabalho e aparentemente satisfeita com sua vida. Mas o destino tinha outros planos para ela quando foi designada para vigiar o detento, um assassino condenado à morte. Os crimes de Wilson eram hediondos, tendo atirado em 2 detetives disfarçados da NYPD durante uma apreensão de armas. Ele foi enviado para o corredor da morte pela 2ª vez em setembro, aguardando nova sentença depois que sua primeira sentença de morte foi anulada por um detalhe técnico legal. Enquanto ela vigiava Wilson, algo inesperado aconteceu. Uma faísca se acendeu entre eles, uma atração proibida a qual nenhum dos dois podia resistir. Era um jogo perigoso que eles estavam jogando, um jogo que teria graves consequências para ambos. Seus encontros eram secretos, escondidos dos olhares curiosos de seus colegas e das câmeras atentas. Nas sombras da prisão, eles encontravam consolo nos braços um do outro. O risco de serem pegos só aumentava o desejo deles, alimentando seu caso ilícito. Mas não foi apenas a atração física que atraiu ela a Wilson. Ela acreditava que, ao ter um filho com ele, poderia salvá-lo da pena de morte. Foi um esforço desesperado de última hora, um plano nascido do amor e de um senso de esperança equivocado. Ela estava disposta a arriscar tudo pelo homem de quem ela passou a gostar, mesmo que isso significasse colocar em risco sua própria liberdade. Seus encontros ocorreram em uma sala de atividades, um espaço destinado a OS prisioneiros para atividades recreativas. Mas para eles, tornou-se um santuário onde seu amor proibido floresceu. Foi dentro dessas paredes que ocorreu seu ato mais chocante, a concepção de uma criança. O bebê foi o resultado de sua união imprudente. Ela acreditava que, ao trazer uma criança ao mundo, ela poderia mudar o destino dele, mas seu plano acabaria saindo pela culatra, levando a uma série de consequências devastadoras. Quando a notícia de seu caso foi divulgada, o público ficou incrédulo. Como um agente penitenciário, a quem foi confiada a segurança e o bem-estar dos detentos, poderia se envolver em um relacionamento tão imprudente e perigoso? A natureza chocante de seu caso cativou a atenção da nação, deixando muitos questionando os limites da ética e o poder do desejo proibido. Ela acabou perdendo a custódia do bebê que deu à luz e seu emprego federal no Brooklyn. Mas sua história de má conduta em uma prisão federal no Brooklyn não termina aí. Ela também alegou ter dormido com pelo menos 8 colegas de trabalho, incluindo 2 supervisores, enquanto trabalhava no centro de detenção em menos de 2 anos. Ela também admitiu ter feito sexo com um segundo detento. Felizmente, ela foi condenada a apenas 1 ano de prisão. Se você gostou deste vídeo, clique nas caixas que estão sendo reproduzidas na tela para assistir a conteúdo semelhante.